Olá, pessoal. Essa semana vamos falar sobre a pesquisa documental. Vou explicar primeiro do que se trata esse procedimento e depois vou mostrar aqui para vocês dois exemplos para vocês verem na prática artigos que já foram publicados utilizando a pesquisa documental. Então, bem, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é uma pesquisa documental. Então, a pesquisa documental, ela utiliza dados e informações ainda não tratados analiticamente e nem cientificamente. Então, o que é que isso significa, né? Significa que a pesquisa documental, ela é uma pesquisa que usa materiais que não foram ainda analisados, né, criticamente. Então, eu irei trabalhar aqui com informações que ainda não houve uma análise. Então, essas informações, elas já estão prontas, elas estão disponíveis, mas elas não foram analisadas como eu vou analisar dentro do meu trabalho. E aí, pode analisar vários documentos que envolvem eventos, lugares, pessoas, empresas, dados do governo. Então, tudo vai depender do objetivo aqui do seu trabalho, né? De acordo com o objetivo do seu trabalho, você vai procurar os documentos que tenham a ver realmente com o seu assunto para você fazer a sua pesquisa. Então, aqui a gente está vendo que eu vou trabalhar com documentos originais e não tem qualquer problema se forem documentos antigos ou atuais. O que vai dizer isso, a questão da data desses documentos é realmente o foco do seu trabalho. Então, o foco realmente da sua pesquisa aqui é em documentos. Então, a coleta de dados com pessoas, ela não é necessária para esse tipo de pesquisa. Então, eu posso fazer uma pesquisa exclusivamente documental. Eu não preciso entrevistar ninguém, eu não preciso aplicar um questionário com as pessoas, né? Então, posso fazer uma pesquisa realmente só analisando documentos. E aí vem a questão, né? Quais os tipos de documentos que podem ser analisados? Então, a gente tem uma variedade muito grande de documentos que podem ser analisados. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês verem, né? Então, a gente tem, por exemplo, dados do IBGE, né? Os dados do IBGE estão disponíveis na internet, dados da Fundação Getúlio Vargas também. Então, tem muitos dados publicados que podem servir de base para você desenvolver um trabalho. Dados de bolsa de valores, então ali você tem demonstrações contábeis de empresas, outros tipos de relatório, né? Então, muitos trabalhos são feitos com dados que vêm da bolsa de valores. Eu posso utilizar também relatórios variados, pode ser relatórios de empresa, né? Pode ser relatórios de ente público, né? Então, você pode ter relatórios utilizados por uma prefeitura, pelo governo do estado, pelo governo federal. Então, eu posso estar utilizando vários tipos de relatório. Eu posso utilizar atas de reuniões, né? Então, isso que vai dizer o objetivo do seu trabalho, o que é que realmente você quer analisar. Pintura, escultura, fotos, filmes, vídeos. Então, aqui também são trabalhos documentais, documentos formais, pareceres técnicos. Então, a gente tem vários trabalhos que analisaram pareceres técnicos, jornais também, você está escrevendo sobre um determinado caso. E aí você pode se reportar aos jornais, as matérias que foram publicadas, né, dentro daquele assunto ao longo de um determinado tempo. Certidões também são documentos que a gente vê em trabalhos científicos sendo analisados, documentos de repartições públicas, como, por exemplo, uma Secretaria de Educação, uma Secretaria do Estado, o Ministério da Educação, o Ministério da Justiça. Então, são vários documentos que estão disponíveis ali na internet e eu posso estar pegando para analisar. Documentos de hospitais, por exemplo, eu posso fazer um trabalho analisando prontuários de pacientes, projetos de lei. Eu também posso pegar processos de uma forma geral, né? Então, tem vários trabalhos que analisam processos. Posso pegar ofícios, também analisar ofícios e outros documentos. Então, uma variedade muito grande, né, de documentos que eu posso pegar para escrever um trabalho científico. Então, esses documentos disponíveis aqui, que você pode pegar qualquer um desses documentos, esses documentos disponíveis, eles foram gerados sem ter o propósito do seu trabalho. Então, quer dizer, por exemplo, um processo ele já existia antes de você pensar na sua pesquisa, né? Então, eles estão disponíveis antes mesmo da sua pesquisa existir. Então, por exemplo, atas de reunião.
elas estavam prontas antes da sua pesquisa. Os dados do IBGE também já estavam prontos, então eles não foram coletados pensando no seu trabalho, né? Mas aí você vai pegar esses dados agora para escrever. Então são arquivos já existentes, né? Então os dados eles já estão prontos e você vai lá e pega, certo? Então a gente vai ver, né, alguns tipos de trabalhos para vocês verem como eles fizeram, tá certo? Esses trabalhos a partir de documentos, né, que já tinham sido publicados. Então, uma outra coisa importante para a gente falar é que a pesquisa documental, a análise, ela pode ser tanto qualitativa como quantitativa, certo? Então, a gente pode fazer tanto uma como outra, depende do objetivo do seu trabalho. Tanto você pode ter uma pesquisa documental de natureza quantitativa, que ela vai utilizar ali na análise dos dados, técnicas estatísticas, né? Como eu posso ter um trabalho também qualitativo, que eu não vou utilizar estatística na análise daqueles documentos, né? E aí, pessoal, na análise dos resultados de uma pesquisa documental, para você analisar os resultados da pesquisa, é super importante que ao descrever, né, você veja o que você extraiu desses documentos e você compare com o estudo feito por outros pesquisadores. Então, é muito importante você fazer essa discussão. Eu pego os resultados que eu encontrei a partir da análise daqueles documentos, né, e a partir daí eu vou ver realmente se o meu trabalho, ele confirma ou ele deu um resultado diferente de outros trabalhos que já foram publicados, tá certo? Dentro daquele mesmo assunto, né? Então, meu resultado, ele deu igual ou diferente? Então, você vai discutir isso e depois vai tirar a sua conclusão de uma forma lógica, né? E aí, pessoal, a pesquisa documental, ela é considerada uma pesquisa barata, né? E uma pesquisa que economiza tempo. Então, como os dados, eles já estão prontamente disponíveis para você, então a gente pode dizer que a pesquisa documental, ela é mais barata por conta disso, né? E também que você ganha tempo. Então, se você realmente sabe onde esses dados, onde você vai coletar esses dados, né? Então você vai ter mais facilidade do que se você fosse aplicar uma entrevista, por exemplo, com várias pessoas, se você fosse aplicar um questionário com muita gente, né? Então você economiza tempo nesse sentido, tá certo? Então, pessoal, a variedade de documentos, ela é muito grande, né? O desafio realmente vai ser o quê? Vai ser a sua capacidade em compreender, tá certo? E interpretar corretamente os dados, né? Para que você dê um bom resultado do seu trabalho. E aí, nesses documentos que você vai pegar, você vai fazer o quê? Você vai extrair informações que sejam ricas, de acordo com o objetivo da minha pesquisa, e aí, para tentar conseguir, né, responder o problema que está ali na minha introdução, que está ali no objetivo do meu trabalho. Então, uma coisa super importante, antes da gente ver aqui os exemplos, é que é a confiabilidade da fonte, né? É importante que realmente você pegue de uma fonte confiável, tá certo? Para que aquela informação que você vai analisar seja uma informação verdadeira, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui em dois exemplos que eu trouxe para vocês verem. Então, a gente tem aqui um primeiro exemplo, que é ENAD, uma análise quanto e qualitativa dos exames nacionais de odontologia. Então, trabalho aqui desses autores, certo? E aí a gente vai ver aqui logo na primeira página, no resumo, eles dizem o seguinte: objetivou-se analisar as edições do ENAD, né, de odontologia, em relação aos componentes específicos, além de verificar o conteúdo abordado na área de saúde coletiva. Realizou-se uma pesquisa documental com análise das avaliações de 2004, 2007, 2010 e 2013. Então, veja, pessoal, aqui que o que foi que eles fizeram? Eles pegaram as provas do ENAD, tá certo, de odontologia. Nesse período aqui de 2004 até 2013, então ocorreram 4 provas, né? E aí eles vão analisar essas provas, tá certo? Para ver, o objetivo aqui é analisar os conteúdos, né, que foram abordados na área de saúde coletiva. Então, eles coletaram essas informações, a gente vai ver aqui na frente que eles vão dizer que essas informações estão no site do INEP. Então, se você entrar no site do INEP, você vai ver as provas do ENAD de todos os cursos, né? Então, se eu quiser fazer uma prova de análise do ENAD de administração, de direito, de pedagogia, então todas as provas estão lá. E aí, eles pegaram essas últimas provas, essas 4 provas, e foram analisar. Então, depois que eles analisaram, eles chegaram aqui no resultado, olha. A área que apresentou maior número de questões foi a de saúde coletiva, 28
questões. Representou 23,33% do conteúdo de todos os exames. Aí agora ele vai falar de sub-áreas, né? Das sub-áreas, quanto eles correspondem aqui o total de questões nessas sub-áreas, tá certo? Então, se a gente for dar uma olhadinha aqui na página 2, descendo aqui um pouquinho, a gente vai ver, né, que ele vai comentar aqui no método, tá certo? No método é super importante você detalhar, né, que onde estão esses documentos, tá certo? Você colocar, porque se outra pessoa quiser fazer um trabalho também, analisando provas do ENAD, ela vai saber exatamente onde foi que você encontrou, né? Então, já facilita para o leitor do seu trabalho. Então, aqui os autores colocam, né, que foram analisadas as edições de 2004, 2007, 2010 e 2013, por meio de consulta ao portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que é o INEP, né? Quando a gente vem aqui na página 3, então a gente já vai ver aqui, né, eles fazendo a divisão dos documentos, como analisar os documentos. Então, com relação aos componentes específicos, as questões foram divididas em áreas, então você explicar como foi que você fez a análise daquele documento. Você separou aqueles documentos? Quais foram os dados que você selecionou daquele documento? Então, é importante você escrever aqui, né? Então, as questões foram divididas em áreas, e aí eles vão falando, né? Vão colocando aqui, tá certo? Todas as áreas que eles separaram aqui, as provas, né, que eles coletaram. Então, depois ele já vem aqui para a discussão, os resultados de discussão. Então, análise das avaliações aplicadas no ENAD para o curso de odontologia indicou, então vamos lá, né, convergência das características empíricas em torno de 6 temas ou categorias. Então, ele vai colocar aqui quais foram os temas e categorias, certo, que foram cobrados nessas provas, né? Então, veja que a análise é uma análise exclusivamente de documentos que já estavam publicados, que no caso aqui eram as provas do ENAD. Quando a gente vem aqui para o segundo exemplo, vocês vão ver já que já é outro tipo de documento. Aqui eu tenho uma análise das demonstrações contábeis aplicada ao setor público, um estudo de caso realizado em uma prefeitura localizada na região centro-oeste em Minas Gerais. Então aqui os autores, né, que são esses daqui, eles já pegaram dados, né, de uma prefeitura para analisar, fazer análise das demonstrações contábeis do município. Então, esse estudo aborda o tema análise das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. O propósito, né, avaliar a situação orçamentária do município, que aí ele coloca o município aqui, localizado na região centro-oeste de Minas, através das demonstrações contábeis referentes aos anos 2014 e 2017. Né? Então, no site mesmo do município, tá certo? A prefeitura, né? Ele consegue baixar essas demonstrações. E que relatórios financeiros são esses? Que demonstrações são essas que eles utilizaram? Tá aqui, olha. Balanço orçamentário, balanço patrimonial, balanço financeiro e demonstração das variações patrimoniais. Então, essas informações estavam lá no site da prefeitura, eles foram lá, pegaram essas informações e aí eles vão trabalhar aqui, né, toda a análise dos resultados, tá certo? Se a gente for dar uma olhadinha aqui na página 12, né? Então, na análise aqui na página 12, eles já iniciam o resultado de discussão, olha, eles já iniciam aqui analisando o balanço orçamentário dessa prefeitura. E assim eles vão fazer com todos os outros, né, relatórios que eles baixaram, tá certo, por meio do site. Ok, pessoal, então essa foi nossa aula dessa semana. Um grande abraço e até terça-feira.